de uma temática que é muito importante, que é real e que a cada dia está crescendo diante dos desafios que nós temos como igreja ou como família, e até mesmo como sociedade. Então eu espero que neste ato de capacitação o Senhor assim fale conosco, nos abençoe e nos dê o crescimento diante da temática. Para iniciar, eu gostaria de orar com você, agradecendo a Deus pelo dia de hoje. Após, eu estarei lendo um texto alusivo a tudo que nós vamos falar aqui e depois irei passar as orientações para o bom andamento do nosso programa. Então, no primeiro momento, eu quero orar com você. Curva a sua cabeça, se acalme, se assente. Vamos iniciar o nosso trabalho. Senhor, em nome de Jesus, nós bendizemos o Teu nome, porque hoje é um dia, ó Pai, de capacitação nas nossas vidas, mediante uma matemática que está crescendo e avançando, não como um problema em si, mas como uma oportunidade de inserir essas crianças, essas famílias na comunidade da fé, na comunidade cristã, levá-las ao desenvolvimento da vida, dos trabalhos, e que assim, ó Deus, o Senhor ilumine a nossa compreensão para assim aprendermos um pouco mais sobre esta tratativa, para assim ajudarmos estas pessoas, essas famílias no bom empenho das suas funções. Deus, obrigado, porque a Igreja Presbiteriana de Paraíba do Sul tem pensado nessa questão, tem pensado na temática, e o Senhor tem nos dado, Deus, pessoas, ferramentas, recursos para assim envolver essas pessoas na vida da igreja. Nós agradecemos ao Senhor e oramos no nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com você rapidamente um texto da palavra do Senhor em Atos capítulo 3, onde nós observamos a história de uma pessoa que estava à parte de todo o processo, mas ao ser vista, ouvida e atendida também por Pedro e João, essa pessoa então ela passa a fazer parte da história do povo de Deus. De um modo bem breve, eu não vou aqui pregar, mas apenas para acolher toda a igreja na visão e na ideia da tratativa de hoje. Atos capítulo 3 nos diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente, colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. E os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando a mão direita do homem, o ajudou a se levantar. Imediatamente os pés e os tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhes tinha acontecido. Amém. De um modo muito breve, nós vemos a história de um homem que está à margem, literalmente, sem acesso, sem inclusão, sem uma oportunidade de fazer parte da história e assim viver as demandas do templo da época, oração, leitura da Torá e outros assuntos. E aqui nós vemos Pedro e João estendendo a mão, incluindo aquele homem na vida do povo de Deus, sobretudo aqui também operando um milagre no nome de Jesus. E a chamada diante desse texto para nós como igreja é: como igreja, como família, nós precisamos olhar aqueles que estão ao redor e, por que não, os que estão à margem da nossa vida. Que este encontro nos ajude a enxergar um pouco mais a importância da temática e que Deus assim nos capacite, em nome de Jesus. Queridos, vamos às orientações. Está conosco o reverendo Leonardo Veríssimo, ele é pastor em Campo Limpo, Campo Belo? Campo Limpo Paulista, ok? Na região da Grande São Paulo. Ele veio aqui, obviamente, para falar sobre o tema que vocês já viram na internet. Então, nós teremos 2 blocos, ok? O bloco 1
ele vai introduzir o assunto e o bloco 2 aprofundar a temática um pouco para as famílias e também a igreja. Bom, pensando nisso, nós teremos momentos para perguntas e respostas e eu só quero pedir um favor para vocês, tá bom? Você está livre para perguntar, falar, expor. Mas vamos evitar apenas a ideia, porque lá na família em que eu conheço, existe o fulano de tal, e aí a pessoa conta 30 minutos da história para falar assim, pastor, o que nós vamos fazer agora? Por que eu estou falando isso com vocês? Porque nós vivemos aqui como igreja ano passado uma palestra nesse sentido, no qual o homem aqui era o palestrante, e aí ele não deu a aula dele. Ele não deu a oficina, que era sobre o tema que nós estamos tratando aqui, ok? Todo mundo aqui que está de blusa azul participou desse momento ano passado. E aí, eu estava com a Juliana na classe e falei assim, e aí, Juliana, o que você aprendeu da palestra? Ela, nada, porque ninguém deixou o homem dar aula. Então, assim, buscando aproveitar o momento, seja objetivo, pergunte, vá direto à necessidade, e eu creio que o Veríssimo ele vai te ajudar de alguma forma aqui, tá bom? Então, essa é a primeira coisa que eu quero falar. A segunda, nós teremos uma pausa para um lanche, a mesa já está ali, a priori já tem um café, ok? Então, na hora do intervalo, você pode ir lá, se servir, pegar um doce, tomar o café, em breve você também tomará um caldo, então nós temos todo esse cuidado com você. Você já está com seu kit também, e você que só vai participar hoje, você deve pegar o seu certificado, tá bom? Então, ao final, você pega o seu certificado na mesa e se você quiser tirar uma foto com o pastor Veríssimo, convide ele aqui, aproveite a projeção ou mire em outro lugar e pode fazer a sua foto. Eu acho que ele não vai te cobrar, beleza? Mas existe uma coisa que eu sei que ele vai te cobrar. Ele está com uma mesa, ele vai apresentar essa mesa também com algumas canecas, ok? E essas canecas estão sendo vendidas hoje, ok, no valor de R$ 50. E por que o valor da caneca? Porque ele trabalha em parceria com uma mãe de 2 filhos autistas, ok? Então, todo o valor que ele arrecada nesse ministério que ele tem itinerante sobre a temática proposta, ele vai arrecadando os valores da caneca e repassando para a mãe. Então, se você quiser contribuir com o nosso irmão, tem ali já a caneca para você levar à pronta entrega, tem a chave Pix ali também, QR Code, e aí você pode fazer todo esse processo. Ele não aceita parcelado, não aceita cartão também e nem cheque, tá bom? Então, é só no Pix imediato, e aí você ajuda o nosso irmão e essa família também, que depende da oferta da caneca. Beleza? Então, irmãos, passando então um momento aqui ao Veríssimo, eu quero chamá-lo aqui. Vamos receber o nosso irmão com um aplauso aqui, irmãos? Lá? Muito bom. Veríssimo, Deus abençoe. Seja boca de Deus aí na vida do povo. Boa tarde, meus irmãos. Estão me ouvindo? Tá todo mundo ouvindo? Eu acho que então algumas pessoas já me conhecem, já ouviram falar. Como foi dito, né, eu sou pastor em São Paulo já há 16 anos. E há 7 anos atrás, meu filho mais novo nasceu e com o nascimento dele, uma série de mudanças aconteceram lá em casa. A médica entendeu que ele poderia ser uma criança com autismo, e no processo da busca em avaliar o meu filho e procurar o tratamento para ele, eu acabei sendo diagnosticado com autismo e altas habilidades, é uma dupla condição, e nessa época eu já tinha tido um atraso na formação da psicologia, mas eu já fazia faculdade de psicologia e já estava numa área chamada neuropsicologia. E como eu já tinha feito seminário, já tinha uma formação acadêmica, eu podia fazer uma pós-graduação, então eu fiz a pós-graduação simultaneamente à faculdade de psicologia. E na cidade onde eu morava, Bauru, é uma cidade que tem 2 núcleos de atendimento a crianças que são muito importantes. Um deles é associado à Universidade de São Paulo, a USP, e trata de anomalias crâniofaciais, o chamado lábio leporino. Então, dentro disso, tem um trabalho terapêutico, psicológico feito com as crianças, e eu nunca trabalhei diretamente lá, mas tinha simpósios, oficinas, então sempre estava por ali. E um outro
uma outra organização que tem em Bauru, chama Sorri, e eles tratam de múltiplas deficiências, sendo que algumas das deficiências que eles tratam lá são raríssimas, assim, 1 para cada 100 mil pessoas tem a criança lá. Então é uma coisa muito interessante por um lado, por outro lado bastante sofrido, né? E a partir disso, então, eu venho dedicando aí parte do meu tempo, somando essas duas coisas que eu sei fazer, que são as duas únicas que eu sei fazer na vida, que é ser pastor e ser psicólogo, e cuidar, então, de crianças e de pessoas atípicas, né? Sendo que eu tenho tentado usar da minha experiência, daquilo que Deus fez na minha vida, através da igreja, para estimular outras igrejas a seguir esse caminho do acolhimento. Eu gosto de sempre dizer que eu sou fruto de uma igreja acolhedora que nem sabia que tinha que acolher, porque ela simplesmente cumpriu o papel de amar as pessoas. Era uma igreja nova, na época era uma congregação, a gente ainda nem usava o termo plantar igrejas, fazer essas coisas, mas era uma igreja que tinha uma visão de não deixar ninguém perdido. Parece que quanto mais difícil a pessoa fosse, mais os irmãos naquela época gostavam de orar e buscar, e eu fui uma dessas pessoas difíceis. Então, eu acho que Deus falou assim, já que você me deu trabalho, agora você vai ser pastor também, você vai ver o que é sofrer. Né? Então, foi assim que aconteceu. Eu quero trazer, eu vou apontar isso aqui para onde? Para frente? Tá ligado já? Tá ligado já. Eu quero começar com um texto que você com certeza conhece, de Atos capítulo 8, o texto em que Felipe, diácono, é chamado para sair da Samaria, onde a igreja florescia, onde as coisas aconteciam com muito ânimo, para ir para um lugar deserto, e lá nesse lugar deserto ele encontra um homem importante, mas que havia sido feito eunuco para ser tesoureiro da rainha de Candace, ou a rainha Candace. E esse homem, ele volta do caminho, e a gente fica sabendo no texto que ele tinha ido adorar em Jerusalém. E ele com certeza voltava frustrado, porque um homem eunuco, independente do dinheiro que tivesse, não poderia adorar ao Senhor. A gente tem uma descrição no livro do Deuteronômio que proibia que qualquer pessoa que tivesse alguma deficiência ou que tinha sido causada uma deficiência física, ela não poderia entrar no templo. Então ele volta frustrado, mas ainda assim interessado, lendo o profeta Isaías, e quando Filipe se aproxima, e ali ele ouve essa leitura e pergunta, você entende o que você lê? E a resposta do eunuco é, como que eu posso entender se ninguém me explicar? E essa frase do como eu posso entender se ninguém me explicar é a frase bíblica, o versículo bíblico que mais me incomoda com relação à inclusão. Porque o dia a dia da clínica, e não sei, tem alguém aqui que trabalha na clínica, trabalha com algum tipo de terapia para crianças autistas ou outra deficiência? Não? O dia a dia da clínica é de aprender a falar com quem não sabe falar, é aprender a entender quem não tem disposição de entender, é aprender a se conectar com quem não quer se conectar, é aprender a entrar num mundo de alguém que não faz questão nenhuma de estar nesse mundo. É um desafio diário de criar essa relação com quem não tem interesse em criar relação. Ou ainda, quem não tem possibilidade de fazer isso nos meios que a gente está acostumado. E aí nós temos, então, que ser muito criativos. E é claro que a gente tem que buscar em Deus também essas respostas. Mas esse texto, ele me norteia, porque enquanto a religião institucional disse para o eunuco que ele não servia para adorar, ele não servia para ser aceito dentro do grupo, o evangelho vai até o local deserto
propõe uma conversa, traz uma explicação individualizada. Não é perder tempo ter uma conversa com alguém. E assim, a gente precisa lembrar do contexto. Filipe, ele estava numa crescente em Samaria, pessoas se convertendo aos montes. Mas Deus não tem problema em tirar um obreiro dali, alguém que fez a diferença, para levar para um lugar deserto, para ter uma conversa única com um homem, e essa conversa única gerar uma pergunta. Tem água aí, por que eu não posso ser batizado? Falou, quem disse que não pode? Então, vem aqui, e aí o texto diz que o trabalho tinha se encerrado de certa forma, porque Filipe já estava em outro lugar logo depois disso. Mas o bonito do texto é entender que a religião diz para aquele homem, você não serve. Mas o evangelho diz, todos devem ser alcançados. Por mais que pareça um esforço, por mais que pareça difícil, o nosso papel é alcançar as pessoas. E aí nós precisamos, meus irmãos e irmãs, entender que cada vez mais, no nosso contexto, nós teremos pessoas com deficiência chegando. Eu sempre faço essa pergunta, e a pergunta é, quem aqui estudou há 30 anos atrás e estudou com alguém que era autista? E normalmente ninguém levanta a mão. Aqui pode ser uma exceção, vamos ver? 30 anos atrás tinha um autista? Tá. E se você perguntar para alguém que está na escola agora, provavelmente, se ela não tem alguém na sala, ela tem alguém na escola. Oi? Se não tem alguém, ela é. Exatamente. Né? E aí nós temos esse desafio. E o que nós temos de mais recente nesse aspecto, meus irmãos e irmãs, é que assim, uma parte desse aumento dos diagnósticos tem a ver com mudanças de critério diagnóstico. Então, de 2013 para cá, nós tivemos uma mudança de critérios de como é avaliado, e isso fez com que muitos passassem a ser diagnosticados com autismo. Mas essa é uma explicação pequena para o número, para o aumento. Um outro caminho que a gente pode entender é o de que as pessoas estão sendo diagnosticadas como eu, por exemplo, fui. A gente começa a fazer um diagnóstico de uma criança e automaticamente a gente chega no diagnóstico de um dos pais, porque até 80, e dependendo do estudo que você pegar, se ele é um pouco menos conservador, ele vai falar de até 85% de causa hereditária no autismo. E aí, quando eu olho para a minha família, eu tenho uma tia que não é autista porque não foi diagnosticada. O que se dizia dela é que ela era especial. E você deve conhecer um monte de gente que foi ao longo da vida sendo chamado de especial. E a minha tia hoje seria diagnosticada com autismo. Eu tive um tio que promoveu a própria passagem, se é que você entende, porque eu não sei quem está assistindo, não posso falar a palavra. Era uma pessoa extremamente inteligente, provavelmente alguém com altas habilidades, e que no início da vida adulta não conseguiu lidar com as coisas e resolveu partir. O meu pai, uma pessoa extremamente inteligente, cheia de problemas emocionais, nunca, obviamente, se tratou como um homem da época dele, faleceu sem saber, mas provavelmente também teria. Meu sobrinho agora, mais novo, também é diagnosticado. Meu filho tem o diagnóstico. Então, quando a gente olha para essa família, a gente vai encontrando muitos traços. E a gente não precisa forçar nada. É só olhar que você vai falar, eles realmente não são típicos, para não falar normal, né? Eles não são típicos, né? E a gente vai caminhando, então, nisso. Então, primeira possibilidade, a gente tem uma mudança de critérios diagnósticos. Segunda possibilidade, a gente tem mais adultos sendo diagnosticados. Terceira possibilidade, a gente fala muito mais sobre isso. Então, os professores, especialmente de escolas, hoje eles estão muito mais qualificados para identificar, e a amostra da escola, a quantidade de crianças na escola é excelente para você ver que criança que tem um funcionamento típico e aquela que tem um funcionamento atípico. É evidente, ela destoa no meio das outras. Então, isso também tem feito um movimento. Por outro lado,
e essa talvez seja a grande razão, eu disse que talvez 80% dos casos de autismo são hereditários. A gente consegue ter um dado que diz que de 3 a 5% dos casos de autismo tem a ver com alguma questão que aconteceu ainda no útero. Então, essa mãe, por exemplo, tomou um medicamento sem saber que estava grávida e acabou tendo. E você pode achar que isso é um exagero, mas uma taça de vinho, não estou falando de uma garrafa, uma taça de vinho durante a gestação é capaz de causar o que a gente chama de síndrome alcoólica fetal. Uma taça já vai causar alterações não só neurológicas, mas morfológicas. A criança nasce com um rostinho diferente. Uma taça. Isso para dizer que a gente não tem absolutamente controle nenhum sobre o que acontece. Então, por isso que pré-natal, esse cuidado todo com a gestação deve ser sempre uma prioridade. E é claro que a taça de vinho não tem a ver com o autismo, eu só estou dando um exemplo de como ela pode afetar outras coisas. Mas aí a gente entende, então, que talvez até 5%, sendo bastante flexível, bastante exagerado, a gente vai entender que é uma causa ali da gestação. Tá? Ainda assim, a gente vai entender que deve ter alguma causa, alguém na família da pessoa, de forma hereditária, tem alguma coisa que aí, junto com essa gestação que aconteceu ali, um evento, leva a criança a nascer com autismo. Não é puramente isso. Só que ficou aí uns 15% disso sem resposta, né? Sem saber o que é que aconteceu. E esses 15% estão dentro daquilo que a gente chama de epigenética. Não sei se você já ouviu falar esse nome, não importa muito que você saiba detalhadamente o que é, importa que você entenda o que eu estou querendo dizer, que é o seguinte. A gente tem um código genético, ou o que a gente chama de DNA. O DNA ele não é alterável, a gente não muda ele de uma hora para outra. Mas como esse DNA se encontra com outro DNA, e como ele, nessa interação, faz a vida acontecer, isso é o que a gente chama de epigenética, e epigenética tem a ver com o estilo de vida. Uma pessoa mais saudável vai ter, provavelmente, aí é tudo probabilidade, vai ter uma probabilidade de ter essa constituição genética mais saudável. Agora, se é uma pessoa que come açúcar, ou coisas que levam a isso, sal, gordura, não se exercita, dorme mal, vive estressado, isso tudo altera essa epigenética. A pergunta é, desses itens que eu fui citando aqui, quantas pessoas da população mundial podem ser afetadas com isso que eu estou falando? A pergunta tem que ser o contrário, né? Quem é que não está afetado? E aí, essa é a boa e a má notícia com relação aos transtornos. A boa notícia é que a gente sabe uma parte do que faz o aumento dos casos acontecer. E se a gente sabe o que causa, a gente pode corrigir. Tudo bem? Até aqui? A má notícia é que depende da gente. A má notícia é que depende de uma mudança cultural. A gente tem que comer melhor, dormir melhor, se estressar menos, ficar menos em rede social, para não ficar estressado, para não ficar cultivando pensamento ruim, sentimento ruim e assim por diante. Ou seja, a gente tem que orar muito. A gente tem que orar muito. Essas são as explicações que a gente tem hoje. É o que tem de mais atual para dizer o porquê que aumenta os casos. E aí, no quarteirão que você mora, e você pode ser aquela pessoa que passou a vida inteira morando ou na mesma casa ou muito perto, vocês nunca tinham ouvido falar de alguém com autismo. Hoje, quase que é uma casa sim, uma não, uma sim, uma não, uma sim, uma não. Né? E só para a gente tentar entender mais ou menos o tamanho do que a gente tem aqui,
eu sou muito ruim de saber quantas pessoas a gente tem aqui. Quantas pessoas mais ou menos a gente tem aqui hoje? Umas 50? Tá, eu trouxe uma colinha aqui, vamos ver se a gente consegue fazer um exercício. Vocês me ajudam a fazer um exercício? Se a gente tem 50, então eu preciso que uma pessoa fique em pé. Essa pessoa representa o autismo. Agora eu preciso que 3 pessoas fiquem em pé. Espera aí, só isso. Não, agora você vai ter que ficar em pé. Esses 3 representam o TDAH. Agora a gente vai precisar de pelo menos mais 2 em pé. Pode continuar em pé, gente, pode continuar. Uma vez que levantou, fica 2 aqui. Tá, aqui a gente tem a representação dos transtornos de aprendizagem, dislexia, descalculia e tal. Agora eu queria que uma pessoa levantasse, mais uma. Aqui é deficiência intelectual. Aqui a gente tem uma deficiência intelectual. Agora eu preciso de mais 2. Você tinha levantado, pode levantar. Ali é TOD e ali é TOD também. Então, TOD é o transtorno opositor desafiador. Mas calma que a gente ainda tem mais. Espera aí. A gente está falando de autismo, mas a gente não pode achar que só o autismo é importante. Inclusão envolve todas as pessoas. Então, eu vou precisar de pelo menos mais uma pessoa que se levante para representar a população de surdos. Mais um. E agora eu preciso de mais 3 pessoas, mais 3, para representar a deficiência motora. Motora. Tá. Eu acho que eu vou parar por aqui, porque senão vai faltar pessoas. A pergunta é assim, né? Quem ficou sentado, olha assim para quem está em pé ali e pensa assim, essas pessoas, elas precisam mesmo estar na igreja? Lógico que não, gente. É só um pouquinho de gente, ia sobrar mais espaço. O caldo ia ficar mais para quem quiser tomar mais caldo. É importante que essas pessoas fiquem na igreja, então é isso que é inclusão. Obrigado, gente. Vocês podem sentar. É só para a gente representar aqui, visualmente, o que muitas vezes a gente não consegue visualizar porque acaba sendo invisível. E aí, quando a gente fala que no Brasil a gente tem 1 a cada 38 crianças autistas, a gente fala, mas isso aí é pouco. Olha a quantidade de outras que tem. Quando não é o nosso filho, quando não é alguém assim perto da gente, até que é distante mesmo. Agora, quando é alguém que está na nossa igreja, é aquele bebê que a gente orou, porque a gente queria que o casal tivesse um filho, e quando anunciou que tinha um filho, todo mundo se alegra, todo mundo espera, e aí depois nasce, aí vem a pessoa um dia meio cabisbaixo, pastor, o que foi que você está assim? Estão falando aí que pode ser autismo e tal, e aí todo mundo fica assim, agora? Aí muda de figura, aí a gente começa a entender que não tem espaço para a gente deixar essas coisas passarem. Né? Então, essa daqui é a minha família, eu acho que eu já demorei para falar dela, né? Mas o Benício é aquele pequenininho ali, bonito, ele está maior agora, todos eles estão maiores hoje, eu só maior assim, mas estou também fazendo um esforço para continuar crescendo aí. E aqui é uma coisa que a gente precisa entender se a gente quer falar sobre inclusão. Esses 3 passos são os passos que a gente entende, meus irmãos, que levam a gente a ter uma vida boa. Então, para ter uma vida boa, a gente precisa ter um sistema cognitivo, neurocognitivo, bem equilibrado. Eu preciso conseguir ouvir, eu preciso conseguir pensar, preciso ter memória, eu preciso conseguir codificar aquilo que você me disse, eu preciso, de certa forma, enxergar e eu entender o que está acontecendo. E às vezes a gente acha que tem coisas que são pequenas, mas agora mesmo estou com um menino que ele é daltônico, ele tem 7 anos e ele não enxerga, se eu não me engano, os tons de verde assim. Né? E aí você pode falar, mas que diferença faz? Faz uma diferença enorme na vida dessa criança.
Qualquer paisagem é diferente, qualquer jogo que a gente vai jogar com ele precisa ser adaptado, porque a gente não pode simplesmente jogar. Sabe o Uno, aquele jogo de cor? Então, ele pode jogar porque ele foi adaptado. Não sei se você sabe, mas o jogo foi adaptado. Então, por isso que ele pode, mas antes ele não podia, ele não ia saber jogar. E aí a gente precisa, então, ter um sistema neurocognitivo bastante equilibrado. A gente precisa também ter um sistema afetivo bastante ajustado. Então, eu preciso saber que as pessoas gostam de mim e eu preciso gostar das pessoas e isso leva com que aconteça ali uma conexão. Eu preciso ter um contexto social, preciso saber lidar socialmente, eu preciso conseguir falar o que é certo na hora certa, né? Só para te dar um exemplo do que é essa dificuldade social e tudo mais, meu filho, ainda pequeno, né? A gente recebeu agora um sobrinho. A irmã da minha esposa acabou de ter um bebê, e aí aquela coisa, uma euforia, bebê, e todo mundo gosta e tudo. E aí a minha cunhada está falando na sala um dia que o cabelo do meu sobrinho estava caindo, que é uma coisa normal, chega uma hora que cai mesmo para depois nascer o cabelo. E aí ela fala assim, aberto, porque o cabelo do João, que é o filho, está caindo. E o meu filho, e aí eu posso estar cometendo o pecado do pai, né? Não atribuindo uma coisa errada a ele, mas ele na mais boa intenção de todas, ele vira e fala assim, por quê? Ele está com câncer? Ele conectou uma ideia com algo que é possível. Era adequado no momento? Você acha que a minha cunhada ficou feliz com o que ouviu? O marido dela, então, achou o máximo. Todo mundo ficou aquele silêncio. E aí é claro que a gente tem que instruir, né? E aí eu fiz isso depois. Mas é isso. Para ter uma vida boa, a gente precisa saber se portar socialmente. Este é um exemplo de alguém que não consegue se portar socialmente. Porque ali tinha eu, a mãe, para ter um ajuste. Mas e se isso acontece na escola, e se isso acontece na casa de um colega, se isso acontece na casa de alguém que olha e não consegue saber que ele tem uma dificuldade, porque se você olhar para ele, ele não tem nenhuma dificuldade mesmo, ele parece ser, vou usar a palavra aqui, normal. Né? Mas falta esse filtro social. Então, o que é o transtorno? O transtorno é uma mudança neurogenética. O cérebro dessa pessoa funciona de outro jeito. O cérebro de uma pessoa autista, a melhor explicação que a gente tem é que é um cérebro que está inflamado. Então ele é sensível por causa disso, a sons, cheiros, luz, textura, uma série de coisas. Imagina você, quando assim, a gente tem uma sensibilidade assim na pele muitas vezes, e aí a roupa encosta, aquilo já dói, aquilo fica incômodo. Imagina isso no cérebro. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, mas ficou estressado por causa disso? Mas um negócio assim, é suficiente para parecer que está ressoando na cabeça, assim, infinitamente. É claro que isso significa que essa pessoa já está em um nível de estresse. Não é só um barulho que faz isso, é o acúmulo dessas coisas que leva a essa condição. Uma outra coisa que vai acontecer com essa pessoa é que ela vai ter um sintoma, vai ser visível, tanto na cognição, tanto na inteligência, na forma que ela fala, age, como nos comportamentos essa mudança. Ela vai ter uma alteração, isso é evidente. E isso vai trazer consequências e efeitos na vida dessa pessoa. E quando a gente fala disso, tem um autor que ele trata dessa questão dos efeitos e ele vai explicar que é muito diferente a gente falar de alguém que tem uma dificuldade de alguém que tem um prejuízo. Ele diz que dificuldade todo mundo pode ter. Uma dificuldade de atenção, por exemplo, todo mundo pode ter. Se você vai ler um livro e no mesmo ambiente tem uma televisão ligada no jornal e você tem dificuldade para se concentrar, isso é dificuldade. Qualquer pessoa vai ter essa dificuldade. Prejuízo é quando você está num ambiente isolado de som, só você, o livro,
e mesmo assim a quantidade de pensamento que você tem te impede de prestar atenção no que você está lendo. Isso é prejuízo. Isso é prejuízo. Ah, mas eu não consigo ler assim quando eu vou no centro da cidade, sento lá na praça, ou então vou a um shopping e estou na praça de alimentação, eu não consigo ler, não me concentro. Normal. Dificuldade que todo mundo pode ter. Agora, quando eu estou dentro de uma sala de aula, o professor pediu silêncio, cada um está fazendo a sua prova, o som é mais ou menos igual esse aqui, ó. Não é som nenhum, mas tem o som do ar-condicionado, todo mundo está fazendo a prova. E você se concentra no barulho do lápis do colega da frente riscando o papel e não consegue fazer a sua prova, isso é prejuízo. É disso que a gente está falando. Então, o que é o prejuízo? O prejuízo ou o transtorno é algo que causa danos na vida do indivíduo. E aí, pouco antes de vir para cá, eu tive um tempinho, estava assistindo uma aula que eu preciso finalizar esse final de semana, e estava falando sobre TDAH. E aí, a pessoa que estava dando aula estava falando sobre a incidência de outros transtornos e comorbidades em alguém que tem TDAH. E o TDAH é o transtorno de neurodesenvolvimento mais dado, mais diagnosticado. E eu costumo dizer que ele é o mais dado e ele é o mais equivocado, mas ainda assim ele continua sendo muito oferecido. Porque é como se fosse assim, eu não sei lidar com essa criança, ele tem TDAH, pronto. Se ele é violento, ele também agora tem o TOD. Mas essa pesquisa, que não é um achismo, é uma pesquisa, estava falando que no TDAH, especialmente quando não é tratado, a chance da população em geral de ter um quadro depressivo ou ansioso é de 17%. É um dado bem conservador. 17% da população pode ter. Quando a gente está falando da população de quem tem TDAH, só esse número vai para 60%. Ou seja, o fato de ter TDAH leva a uma chance maior em ter ansiedade ou depressão. Somado a isso, a gente vai ter um outro número que diz que dessa porcentagem, 45% dessas pessoas que têm TDAH, quando criança, podem ter características do TOD. E quando fazem 18 anos, podem ter o que é chamado de transtorno de conduta. E quando não é tratado, leva a um transtorno de personalidade antissocial, que normalmente, se você for numa prisão, 90% das pessoas que estão lá teriam esse transtorno. Ah, mas o TDAH não faz diferença nenhuma, é só uma criança que é um pouquinho mais desatenta. Não é bem assim, não. Quanto mais tempo passa e quanto menos cuidado tem, mais dificuldade vai ter. E aí, irmãos, por que eu estou trazendo isso? Porque a gente tem uma chance muito grande de acolher as pessoas que têm TDAH na igreja, ainda quando criança. Mas ele vai ser aquele aluno que vai arrancar os teus cabelos. Porque ele não vai parar quieto na sala, ele vai levantar, ele vai ficar mexendo, ele vai mexer com o outro, ele vai ficar batendo o pé, ele vai ficar fazendo negócio. Enquanto você está falando, ele faz desenho na Bíblia inteira, nas bordas, e aí alguém olha a Bíblia desenhada e fala, meu Deus, blasfêmia, né? E aí você tem que entender que é só o papel, a palavra é mais do que isso. E aí a chance que a gente tinha de imprimir valores do reino nessa criança, nesse adolescente, é perdido porque a gente quer ter um culto silencioso. Porque a gente quer ter uma escola dominical que você consiga cumprir a revista da escola dominical. E não se preocupa que a revista da escola dominical, o ano que vem vai ser lançada outra. Agora, essa criança, talvez a gente não tenha uma segunda chance de ensinar. Então, se a gente for levar 2 anos para fazer uma revista, que seja, mas que a gente saia desse processo tendo convicção de que aquela criança entendeu o que ela tinha que entender. Porque é a chance que a gente tem, de novo eu vou repetir, de imprimir nessa tenra idade algo que vai preservar essa pessoa lá na frente. Quando, por exemplo, dentro desse estudo ainda do TDAH, a gente tem lá números assim,
horríveis com relação a abuso de drogas, por exemplo. E não qualquer tipo, e assim, qualquer tipo de abuso. Remédio, álcool, outros tipos de droga, sem dificuldade nenhuma, porque tem uma impulsividade muito alta. A pessoa está em busca, muitas vezes, de alguma coisa que a acalme. E acaba se viciando em alguma coisa. E aí depois, gente, a gente vai pegar lá a pessoa com 30 anos, 40 anos, mas por que ninguém fez alguma coisa? E muitas vezes era o nosso exercício de paciência, né? A manifestação do fruto do Espírito na nossa vida, de falar assim, eu vou ter que orar mais essa semana, mas eu vou aguentar dar aula para o Leonardo no final de semana, porque ele precisa ouvir esse negócio. E não só entendo que ele precisa no domingo, como eu ainda vou dar um jeito de fazer uma visita para ele. Não é nem para o pai, nem para a mãe dele. Eu vou visitar ele, para ele ver que eu me importo com ele e tal. Ah, mas o TDAH é só uma distraçãozinha. Não é só uma distração. Os efeitos que isso pode causar é assustador. E aí, deixa eu voltar no que eu falei sobre o aumento de diagnósticos. A gente fala muito do autismo aumentando o diagnóstico, porque em 2000 a gente tinha 1 para 150, agora é 1 para 31 nos Estados Unidos. A gente tem um número mais assim que é 38 aqui no Brasil. Só que não é só o número de diagnósticos de autismo que aumenta. Todos os transtornos aumentaram. E os que mais aumentam e que deixam a gente mais assustado são os chamados transtornos de personalidade, que ficam muito parecidos com o que é, grosso modo aqui explicando, uma esquizofrenia, por exemplo, que faz essa pessoa ficar absolutamente dependente de outra pessoa. Ela não consegue mais viver uma vida funcional. São raros os casos de alguém que tem uma condição assim que vive uma vida funcional. Mas esses aí a gente nem se importa, vamos falar a verdade, porque você vai pensar assim, ele já nem sabe qual que é a realidade mesmo, para que eu vou pregar o evangelho para uma pessoa dessa? E aí, irmãos, a gente vai ter que fazer o exercício de tentar achar um versículo bíblico que justifique essa teologia que a gente vai seguir, porque não tem. Na minha Bíblia não tem. Não tem um versículo que diz assim, quando for muito difícil, vocês estão autorizados a deixar para lá. Que o diabo carregue. Não tem. Ou tem? Ah, mas Paulo entregou uns lá para Satanás. É outra coisa, não vem misturar uma coisa com outra, não. Quem é que tem autoridade para fazer uma coisa dessa? Ah, mas aí é muito trabalho a gente entrar na vida dessa pessoa, entender o que ela está passando, para depois a gente pregar o evangelho? Exatamente. Exatamente. Afinal de contas, a gente está aqui para isso. Né? Bonito, famoso e ter dinheiro é só para alguns. O resto de nós aqui está para servir mesmo e tal. E esses aí que receberam isso têm um peso maior ainda para fazer dobrado o trabalho. Então a gente precisa entender que a gente, quando está falando sobre transtorno, síndrome, essas coisas, a gente não está falando de uma coisa que é opcional. A gente está falando de algo que é realmente importante, muda a vida dessa família e dessa pessoa. E aí, eu já fui falando aqui muito sobre isso, mas você já deve estar acostumado com isso também nessa altura. O termo correto que a gente usa hoje é pessoa com deficiência, não é pessoa especial, não é pessoa com necessidade especial, não é pessoa portadora de deficiência. Nenhum desses termos corresponde mais ao que se entende como adequado. E por que a gente usa típico ou atípico? Porque a gente está falando de um desenvolvimento, ou que ele acontece dentro do que é esperado, ou ele acontece fora do que é esperado. É esperado que uma criança ande de 11 meses a 1 ano e meio. Isso é esperado. Nenhuma dificuldade se andar com 1 ano e meio. 1 ano e 6 meses ainda está tudo certo. Agora, uma criança que anda com 3 anos, ela tem um desenvolvimento atípico. Não é já é esperado que ela estivesse fazendo isso. Né? E aí a gente precisa, então, entender essa terminologia, porque eu sempre falo isso. Às vezes a igreja, muita gente já me perguntou isso dessa forma.
Ah, pastor, me parece que esse pessoal, e aí já virou esse pessoal, né? Já não é mais nós, é eles. Esse pessoal, eles são ativistas, né? Então, é campanha, é passeata, é dia do orgulho, é não sei o quê. Eles estão fazendo disso uma religião. E assim, a gente pode ter esse olhar, mas a gente deveria ter um outro olhar também, que é o seguinte. Muitas vezes as pessoas elas estão nesse ponto porque elas estão cansadas de apanhar, cansadas de não ser ouvidas. Então chega uma hora que ela começa a berrar mesmo. Nossa, mas a mãe de todo autista é histérica. Ela é histérica porque a sociedade deixou ela histérica. Ela está falando, os anos estão passando, meu filho não progride e ninguém faz nada. E aí o que ela recebe é um papel falando, volta daqui 15 dias. E todo lugar que ela vai, que ela se preocupa em tentar ajudar o filho, todo mundo diz para ela, intervenção precoce é a melhor coisa que você pode fazer. E nesse processo de alguém falar o que é, já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, e essa mãe está angustiada. E aí a gente precisa entender que muitas vezes falar o termo do jeito correto é uma sinalização para essa família de que a gente se importa com aquilo que ela está vivendo. Ainda que ela fale, eu sou portador de autismo. Ela falou, tá tudo bem. A gente é que tem que falar direito para ela não ficar. E aí quando eu falo, a gente tem lá numa ficha, né, de membro, de visita, e está lá, se tem alguma questão atípica, essa pessoa já preenche aqui a ficha de visita falando assim, essa igreja aqui parece que ela entende alguma coisa. Lá na nossa fichinha de membro tem lá um símbolozinho assim, de quebra-cabeça assim. E aí a pessoa fala, por que será que eles colocaram isso aqui? Quem não é do negócio não sabe nem o que é. Agora quem olha de longe e fala, ele se importa com isso. Aí a gente pega um diácono aqui, coloca um crachazinho com o nome e um símbolozinho, lacinho do autismo assim, coloridinho. A família chegou, foi cumprimentar, olhou no crachá, Leonardo, símbolozinho. Já olha para a criança, já teve a conexão. Fala, alguém aqui entende do que eu estou falando, do que eu estou vivendo. Eu já sei se acontecer alguma coisa, quem eu devo procurar. E aí a gente vai sinalizando para as pessoas que a gente se importa. Estar aqui num sábado, depois de ter feito uma divulgação falando que ia ter um curso falando sobre isso, é uma sinalização para a cidade dizendo, essa igreja se importa. Aí amanhã chega aqui 3 autistas, não reclama. Foi a oração respondida. Né? A oração respondida e tal. Mas como que a gente vai fazer? A gente vai ser honesto. Tem coisas aí que a gente não sabe, mas a gente tem boa vontade. Então, vamos fazer uma parceria entre a igreja e a família, porque quem é mais especialista na criança é a família. Isso precisa ser enfatizado, reenfatizado e deve colocar no outdoor assim escrito. Porque o profissional ele é especialista numa coisa que não existe. Porque não existe um autismo andando na rua. Já viu um TDAH andando na rua? Nunca viu um TDAH andando na rua. Você vê uma pessoa com TDAH. Agora, quem vive, quem conhece aquela pessoa é quem convive com ela. Então, quando a pessoa chega, a gente é honesto. Fala, estamos fazendo adaptações, mas o mais importante para nós é ter a sua parceria para que a gente inclua, de fato, seu filho, seu sobrinho, seu neto, quem seja que for aqui na igreja, mas a gente vai fazer isso juntos. Vai ser um trabalho aqui que a gente vai fazer em conjunto. Né? E aí você viu que a gente já teve que descer do nosso pedestal, né? Da igreja saber tudo, determinar tudo para falar, não, a gente faz junto. E esse é o movimento mesmo. Esse é o processo. E na minha opinião, irmãos, é por isso, inclusive, que Deus tem permitido determinadas coisas acontecer. Porque a igreja colocou um salto alto, assim. E aí a igreja tem igreja para faixa etária agora. Você fez 35 anos, você não serve mais para aquela igreja, você está velho para aquela igreja.
que a igreja tem uma faixa etária, um tom de cor de roupa, uma sala VIP. Isso não é igreja. Isso é clube. Clube que é assim. Você tem a área VIP, as coisas. Igreja não. E esse processo de ter que incluir, querendo ou não, as igrejas já está na porta isso. Está dentro da igreja, aí a igreja tem que falar, eu não sei. E aí quando ela fala eu não sei, a gente tem a chance de Deus tratar o nosso coração e aí a gente passa a saber, a gente passa a aprender. Tá? Bom, aqui é uma definição do que é deficiência e por que o autismo é deficiência? Porque a gente tem uma lei no Brasil que diz que o autismo é uma deficiência. Antes disso não era deficiência e em outros países, de fato, o autismo não é uma deficiência, é uma condição. Mas para nós precisa ser uma deficiência porque se não é deficiência não tem direito à assistência de saúde pública. Ah, então significa que está tudo resolvido. A gente tem uma lei e toda lei deve ser cumprida. Em teoria a gente tem isso. Inclusão social, então, pode ser conceituada como o processo através do qual a sociedade se adapta para poder incluir no seu sistema social as pessoas com deficiência e prepará-las para assumir os seus papéis na sociedade. E essa última parte é a parte que eu mais sonho. Eu sonho que a igreja não veja a pessoa e a família dela como um favor, como se a gente estivesse fazendo um favor em acolher, mas que a gente entenda que o nosso papel é formar essas pessoas para serem líderes junto conosco na igreja. Esse é o nosso grande desafio. Aqui eu coloquei umas fotos só para demonstrar para você que estádios de futebol têm se preocupado em ter salas sensoriais e ali é um caminho sensorial, um caminho, na verdade, para levar a sala sensorial. Por que um clube de futebol se importa no estádio dele de ter uma sala sensorial? Resposta simples. Eles entenderam que se eles não tivessem esses espaços, essas famílias não iriam mais ao estádio. Não iriam consumir o que é a parte do esporte. Então, se eles estão fazendo isso, e assim, até onde eu já estudei teologia, não vai ter uma pergunta para a gente assim, quantos jogos você foi presencialmente assistir? Nunca fui. Ah, então você vai para o inferno. Porque aqui no céu só entra quem foi presencialmente no estádio. Seu time ganhou no dia que você foi? Não tem essas perguntas. Mas o clube de futebol que está ali preocupado em ganhar dinheiro, está preocupado em fazer isso. E a gente como igreja precisa se preocupar também. Eu coloquei ali a foto do Uno. Eu falei do menino que tem o daltonismo, e é isso aqui, o quadradinho, o círculo, a estrelinha, o triângulo, é para que qualquer pessoa possa jogar o Uno. De novo, que diferença faz na vida se você jogou Uno ou não? Para o reino de Deus, assim? Você acha que Deus vai perguntar, e aí você colocou 1 mais 4? Você dobrou o mais 4 que tinha colocado, isso daí não é coisa de Deus. Então, seu lugar não é aqui, não tem esse tipo de pergunta. Ali é um caderno da Tilibra, que tem pautas maiores para a pessoa que tem dificuldade em escrever, conseguir escrever dentro da pauta, ou então, em vez de ser linhas, são quadrados, e aí a pessoa sabe que ela tem que escrever dentro daquele quadrado. Muita gente não vai para o ensino superior porque passou a vida escolar com muita dificuldade, sendo que pequenas adaptações dessa poderiam levar essa pessoa a um nível superior, a um mestrado, a um doutorado, alguma coisa, até mesmo um curso técnico. A pessoa não faz porque ela fala, foi tão sofrido que eu não quero mais ter que ir na escola. E aí, assim, né? A gente pode talvez conversar e chegar na conclusão de que estudar mais não vai fazer a pessoa mais bem-sucedida. Tudo bem.
Mas isso deveria ser uma escolha da pessoa e não uma coisa que ela se limita porque ela nunca teve um apoio. É diferente uma coisa da outra. Se ela chegar e falar, não quero fazer, tudo bem. Mas ela sentir que não é capaz de fazer, isso é uma coisa diferente. Aqui eu coloquei uma foto de um lugar que eu fui. O que tem de diferente nisso aí? Eu vi aqui, deu até vontade de tomar água. O que tem de diferente nesse bebedouro? É um pedal para mexer na torneira. Por quê? Quem tem uma motricidade fina reduzida, às vezes não consegue abrir a torneirinha ou apertar o botão, pisar no negócio ali, ela consegue, ela põe o copinho e ela consegue. É tão óbvio, não é? Quando eu vi esse negócio, me deu tanta vergonha, porque eu olhei e falei, por que tem esse pedal aqui? Aí a pessoa falou, mas não é óbvio? Eu falei, não sei, para mim não é. Aí ela apertou, saiu a água, falei, entendi. Mas eu nunca tinha visto, porque eu nunca tive problema em abrir uma torneira. Eu não sei o que é ficar com sede porque eu não consigo abrir uma torneira. Mas tem gente que sabe. E aí, um pedal resolve o problema. Não é incrível como que a gente pode ser criativo e fazer as coisas funcionarem? Eu acho isso extraordinário. As barreiras que a gente tem, especialmente na igreja, meus irmãos, elas ainda continuam sendo arquitetônicas, mas isso a gente consegue fazer, até porque é lei. É lei. Então, em muitas cidades, hoje você não tem um alvará para funcionar uma igreja se você não tiver adaptações e um espaço adequado. Tamanho da porta, o tamanho da porta do banheiro, um dos banheiros acessível. Se a gente não tiver isso, pelo menos lá onde eu estou, a gente não consegue nem alvará. E é lei. É uma coisa que é quase que mínima para a gente fazer hoje. E quando a gente, então, em algum momento tiver que falar assim, igreja, a gente vai precisar levantar um dinheiro para fazer um negócio aqui, a gente não tem que estranhar, a gente tem que falar assim, é verdade, demorou, vamos fazer isso agora. Barreira de transporte a gente pode não ter, da comunicação e da informação, com certeza, a gente tem. Aparece dificuldade na igreja nesse sentido. Muitas vezes a gente não tem alguém que seja intérprete de Libras, muitas vezes a gente não tem recursos para fazer isso, mas por que não orar para Deus dar uma vocação para alguém, né? Porque é um trabalho árduo, a pessoa vai ter que se dedicar, não é assim, eu vou lá, vou fazer um curso de 3 meses e vou... Não, demora. Já pensou se chega no conselho, assim, um pedido, estou pedindo aqui um dinheiro para obra missionária. Qual que é a obra missionária? Me pagar para fazer um curso de Libras. Como assim obra missionária? A gente não paga para um monte de gente ir na PMT, aprender idioma, ir para tribo indígena. É missão. Inclusive, tem tanta pessoa com deficiência auditiva no Brasil que eles se tornaram um povo não alcançado. Né? E não sei se você já conversou, mesmo que por WhatsApp, com alguém que é surdo. A gente acha que a pessoa é surda, mas ela sabe o português. A maior parte das pessoas surdas ou com deficiência auditiva não falam português, não sabem português. Eles não têm conectores nas palavras. Então, se ele vai falar, eu vim à igreja, vai estar, eu igreja. E isso na mensagem do WhatsApp. E aí você fala, então é só dar uma Bíblia para ele lê. Não tem como. Você entende o que você lê? Como que eu vou entender se não tem quem me explica? Você vê como tem tanta coisa que parece pequena, mas que a gente ainda tem dificuldade, meus irmãos. Pois é. Outras barreiras. Atitudinais, essa é a nossa grande dificuldade. Mudar a nossa atitude e querer essas pessoas junto conosco. Por outro lado, a chance que a gente tem de aprender é incrível.
Não sei se no dia que a gente se viu, deu tempo de contar a história da menininha da Joaninha, deu? Quem estava lá, lembra? Contei? Contei? Vou contar de novo. Ah, aí tá vendo? Rapidinho aqui, quem já ouviu, desculpa, mas aí tô lá dando um curso numa igreja e a professora fala, eu queria saber o que eu posso fazer, porque tem uma menina, 5 anos, ela não quer ficar na sala de aula, ela fica saindo e tal. E aí, falei, explica um pouquinho mais, como que é? Ela sempre faz isso? Não, ela fez isso num dia específico e ela começou a ficar irritada porque a gente tirava ela de onde ela estava e colocava ela na sala e ela ficou irritada. E eu falei, e ela ia para o mesmo lugar toda hora? Mas era a mãe dela? Não, ela ia no jardim. Ela estava indo para o jardim. Aí a auxiliar falou, lembro desse dia. Ela ficava indo no jardim porque tinha uma joaninha na folha e ela ficou encantada com a joaninha. Aí essas coisas não acontecem normalmente comigo, né? Mas naquele dia Deus deu uma luz, assim, uma revelação. Ó, presbiteriano tendo revelação. Depois você resolve, Mateus. Eu falei, mas sobre o que foi a aula? E aí a professora falou, a aula foi sobre a criação. Aí eu falei, então o problema não era a menina, o problema eram as outras crianças. Porque a menina entendeu. Ela ouviu sobre um Deus criador e ela foi lá e ficou embasbacada com a criação. Deus criou a Joaninha, ela estava querendo ver a Joaninha. E as outras crianças, enquanto isso, estavam pintando papel. Então, quem não entendeu a aula foram as outras crianças. Ela entendeu perfeitamente o que estava acontecendo. E aí, isso incomoda, porque o que é o certo? O certo, na nossa concepção, é a menina ficar na sala de aula até ela acabar a lição e ainda depois tirar foto para a gente postar. Só que a menina ouviu, entendeu e foi contemplar. Ela não fez a igreja presbiteriana da Joaninha, ela não adorou a Joaninha. Ela só ficou encantada de ver que as coisas realmente são vivas. Barreira da atitude. Talvez a gente tenha uma concepção de que a gente vai fazer um favor. A concepção bíblica é que a gente vai ser edificado de uma forma diferente. A gente vai ter uma visão a respeito de Deus que não é possível a gente ter porque a gente é muito normal. E como normal, a gente está acostumado a ver as coisas de um determinado modo. E aí precisa vir alguém que é diferente para falar. Mas será que não tem uma pergunta a mais a ser feita sobre esse texto? Será que não tem uma coisa a mais a orar, a pensar, a refletir, a se envolver? Será que esse texto que a gente está tão acostumado a ver, não tem uma pergunta a mais a ser feita para que a gente seja mais edificado? E é isso que vai acontecer quando a igreja se abre para esse contexto da inclusão. A gente vai realmente ter muitas outras perguntas e perguntas que normalmente a gente não está acostumado a fazer. Aqui eu gosto de colocar essas bolinhas aqui para a gente pensar onde é que nós estamos. A gente pode ter uma igreja que exclui absolutamente as pessoas. Os santos são os cinza, os deficientes são os que estão fora. A gente pode ter um outro contexto que é segregação. A gente já está melhor um pouquinho, aí a gente vai lá e faz uma célula dos autistas. Deixa eles lá junto, lá, o grupo familiar dos autistas. Eles se reúnem lá. Aqui a gente pode ter uma sala da escola dominical para os autistas. Eles estão dentro, mas não estão junto. E ali a gente vê a multiforme graça de Deus atuando. Gente de todo jeito, né? De novo, eu vou ter que expressar aqui a minha insatisfação com a igreja. Essas igrejas de hoje, né? Ou é por causa da idade, né? Então tem as igrejas que têm a mesma idade, ou é a faixa econômica, né? A igreja dos ricos, dos pobres, do não sei quem e tal. Eu não consigo entender como que isso pode ser igreja. Como que a gente pode ser uma igreja se eu tenho 30 anos e não convivo com alguém que tem 70? Para ele me dar uns puxão de orelha.
e aí ao mesmo tempo eu preciso ter um de 2 anos aqui para eu exercitar minha paciência com ele? Como que eu sou uma igreja se eu só vivo com gente igual? Como que eu amadureço? Como que eu cresço espiritualmente com gente que só faz as coisas que eu faço? Que tem só problemas. E que problema tem, né? Não tem problema. Essas igrejas, o pessoal nem tem problema. Como que a gente cresce se a gente é igual? Não tem como crescer. A gente precisa desse contexto, né, diverso para a gente conseguir fazer o que é ser igreja. E aí a gente tem que assumir essa frase aqui como um lema para nós. Quando o assunto é a inclusão de pessoas com deficiência, a gente tem que fugir do que parece óbvio, a gente tem que perguntar, a gente tem que ouvir e a gente tem que compreender. O exemplo que eu dou disso é sempre o mesmo. A gente vê alguém que é uma pessoa deficiente motora, né? Ela tem uma deficiência, por exemplo, e precisa de uma cadeira de rodas, e a primeira coisa que a gente pensa é, eu vou empurrar porque aí eu ajudo essa pessoa. E a pergunta é, quem falou que é assim? Ah, mas é óbvio, tem até o lugar para pôr a mão. Pois é, você põe a mão se a pessoa te autorizar, se ela não te autorizar, você não põe a mão. Aquilo ali, naquele momento, é a extensão do corpo dela. Se você vier aqui e pegar no meu óculos, a gente vai ter um problema. Porque hoje ele é a extensão do meu corpo. E por que eu acho que eu posso pegar na cadeira da pessoa? Então, quando o assunto é incluir, eu tenho que chegar para essa pessoa e falar, como que eu posso te ajudar? E aí ela vai te orientar. Você vai virar a cadeira, vai fazer isso, assim, assim. Ou então ela vai falar, só segura a porta, pode deixar que eu mesmo faço o que eu tenho que fazer. E se for uma pessoa com deficiência visual? Eu vou lá, pego no braço dela e puxo ela para onde eu tenho que ir. Tá certo? Absolutamente errado. Você vai machucar a pessoa e ainda vai correr o risco de cair com ela. Se você já pediu para alguém, se você já se ofereceu para ajudar alguém que tem deficiência visual, você sabe que ela vai falar assim, onde está o seu braço? E aí você pega a mão dela e coloca no seu ombro, normalmente, e ela fala, pode andar. E ela anda. Tem coisa que a gente pode fazer. Tem um senhor na minha igreja que não era, mas ele, com a idade, ele acabou ficando. Ele tem baixa visão, na verdade, né? Tem 10% de visão. E aí, como eu sei disso, eu já chego perto dele falando, seu fulano, pastor Leonardo aqui, e já vou e já ponho a mão nele. Ele já sabe onde eu estou, já me localizou, já ouviu a minha voz no meio de um monte de barulho, ouviu a minha voz, eu encostei nele, ele sabe onde eu estou, então ele vira para mim. Porque se eu só falo assim, seu fulano, ele vai ficar assim, não pode. Então a gente vai orientando. Mas como que você vai saber disso? Perguntando. A primeira vez você tem que... mas eu vou passar vergonha se eu falar assim. Vai que ele vai falar, como você devia saber isso? Eu nunca ouvi, pelo menos a minha experiência, nunca ninguém falou para mim assim. Isso era obrigação você saber. A pessoa toma isso como um ato de respeito. Fala, não, olha, eu queria te ajudar. Como que eu te ajudo? Aí a pessoa te fala e aí você faz. Mas aí a gente tem que de novo descer do nosso patamar e falar, eu não sei como que faz. Você me ajuda? E isso também vai acontecer com a deficiência intelectual. Então, eu fiz um curso de 6 meses na internet, agora eu já sou especialista em autismo, eu sei como é que faz para cuidar de um autista. Não sabe. Você vai chegar para aquela mãe, para aquele pai, para aquela criança e vai perguntar como é que funciona para ela, se ela já está na idade da escola ou não, como que é que funciona? E aí ela vai te dar as dicas e aí é claro que a gente vai fazer. Tem coisas que a gente pode ter como uma ferramenta geral? Tem. Mas se a gente achar que todo mundo funciona do mesmo jeito, a gente corre um risco grande de machucar as pessoas. Quais são os tipos de inclusão? Deficiência visual, auditiva, sensorial, física, motora e a intelectual. Não é nem mental mais, é intelectual. Né? Porque a gente falava deficiente mental, não existe mais também essa expressão. E aí, aqui eu fiz um mapinha do que eu acho, do que eu considero
os passos que a gente precisa ter para incluir as pessoas na igreja. Então a gente começa, meus irmãos, como eu citei aqui algumas coisas, dando sinais para essa família, para essas pessoas, de que elas são bem-vindas. Então, na minha rede social como igreja, eu utilizo das datas que são envolventes nisso, Dia do Autismo, Semana da Deficiência e outras coisas, para colocar lá um texto, para falar sobre isso, para quem segue ali, para quem vê aquilo, falar, ó, esse pessoal aí está se importando com isso, né? Não precisa ser um texto autoral. Você pode ir lá buscar um texto, né? Segue lá o Cristão Autista, não tem muita coisa, mas agora eu estou prometendo que vai ter. Você copia o texto lá e cola, tá tudo certo. Não precisa ficar nem preocupado. Você começa a sinalizar para as pessoas isso. Uma outra coisa que a gente fez lá na igreja, que foi muito legal, foi uma vez no mês, e depois passou a ser uma vez a cada 2 meses, a gente levava um profissional num sábado. A gente teve professor, psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista. A gente estava para levar um rapaz que é professor de educação física, que trabalha com crianças autistas que jogam basquete. E essa pessoa vai e ela dá uma palestra de 30, 40 minutos, 50 minutos às vezes, falando sobre como é aquela área de atuação e o que ela faz e as estratégias para ajudar a criança. Criança, adolescente, eu acabo falando criança, mas entenda que é no geral. Depois disso a gente tem um café, quer dizer, tem a palavra, depois as perguntas, é uma chance da gente orar por essas famílias, depois tem um café, a gente vai lá conversar com elas, saber de onde elas vêm, tudo, e elas vão embora. É um programa que dura 2 horas, no máximo, dá para fazer uma vez no mês, e você vai achar essas pessoas onde? Porque você vai ter que convidar as pessoas. Onde você vai achar essas pessoas? Resposta. Você faz o negocinho impresso, pode ser preto e branco, não fica preocupado em gastar dinheiro com isso não. Investe no lanche. Faz por WhatsApp, aquele negocinho da figurinha, e vai na porta de escola. E de preferência, se você tiver contato, pergunta para a diretora assim, quem que é aqui que tem alguma questão. E entrega lá o folhetim. Ó, público extremamente qualificado, gente que tem interesse, que está sofrendo, que precisa de ajuda, faz isso. Ah, mas aí na escola ficou pouco. Vai no núcleo de saúde. Oferece isso no núcleo de saúde. Ah, mas ainda foi pouco. Deve ter clínica aqui que cuida. Não precisa ser clínica multiprofissional, uma ou outra pessoa. Vai lá na clínica, pede para deixar lá, ó. Inclusive já convida o profissional. Fala, ó, você não quer ir lá dar uma palestra? Lá a gente está fazendo uma agenda uma vez a cada 2 meses. Isso vai sinalizando para as pessoas que a igreja se importa, que a igreja está buscando entender. E depois disso você monta um grupo de WhatsApp com essas famílias. E vai mandando essas mensagens, uma devocional, todo dia, cada 1 hora uma devocional? Não. Uma vez na semana, uma devocional, uma palavra. Gente, aqui o grupo é aberto, vocês podem colocar aqui pedido de oração, nossa igreja quer orar por vocês. Tem uma frase de uma mulher que ela trabalhou muito com cuidados paliativos. E você deve saber que cuidados paliativos são os cuidados para quando a pessoa já não tem mais uma intervenção médica a ser feita. Então, em termos médicos, ela está esperando o fim, e aí o cuidado paliativo é eliminar ou diminuir o sofrimento. E ela tem uma frase que ela fala que o sofrimento ele não é impossível de ser suportado, desde que tenha alguém com a gente. Se tiver alguém com a gente consegue suportar as coisas. E a igreja vai ser esse suporte. E aí depois essas pessoas vão vir para a igreja. E aí a gente vai fazer o quê? O que a gente vai fazer? Bom, quando elas já estão na igreja, uma coisa importante a fazer é uma entrevista. Ah, mas que entrevista é essa? Aguenta que daqui um tempinho vai ter a entrevista, até com vídeo para você saber como fazer a entrevista.
Só segura um pouquinho a onda. Aí você faz uma entrevista, e nessa entrevista a gente vai ter lá o que está acontecendo com aquela criança e o que a gente pode ter de ideias, porque não é só uma entrevista, é um apontamento do que fazer com aquela criança. Inclusive, se você me ajudar a orar, agora eu estou falando com você aqui mesmo, se você me ajudar a orar, tem um rapaz aí que é da área de tecnologia, que ele viu o meu projeto e falou que é possível transformar num aplicativo. E aí, saindo o aplicativo, vai ter lá um roteiro do que você deveria fazer com aquela criança. Mais do que isso, vou ter que vir ser o auxiliar do Mateus aqui para fazer para vocês. Pô. Entendeu? Vai estar lá, ó, roteirozinho lá, você põe a criança, como que é e tal, vai sair lá para você, ó, trabalha isso com a criança. Fantástico, né? Mas tem que orar, porque o rapaz lá é caro e tem que vender muita caneca para ajudar a mulher e poder pagar esse negócio aí. Mas para vocês provavelmente vai ser de graça o aplicativo. A gente faz uma entrevista, entende quem é essa criança, conhece essa criança, e aí a gente vai para aquilo que é o que a igreja faz, evangelizar e discipular, sem sombra de dúvida. Depois disso, a gente vai para o sonho da minha vida, formar líderes, porque afinal de contas essas pessoas não estão vindo para a igreja só para ficar sentadas, elas vêm para servir. E depois disso a gente vai ter uma cultura de inclusão, aí esse processo vai funcionar sozinho, a igreja vai funcionar do jeito que ela deveria ser. E aí o Leonardo nem vai precisar sair de casa mais para falar sobre isso, porque vai ser tão natural que ele vai falar, mas para que você vai falar de inclusão? A gente já faz isso aqui, é a nossa natureza fazer isso, é a vida da nossa igreja fazer isso. E aí eu vou descansar em paz. Mas enquanto isso a gente tem que continuar falando que é necessário, né? Mas tem uma coisa que eu preciso pontuar para você aqui. E essa pontuação é a seguinte. A questão mais difícil que a gente vê nas igrejas, irmãos, é que muitas vezes a pessoa que é recebida, ela tem um quadro muito severo. A palavra severo não é boa, mas é a que eu posso usar aqui. E aí ela assiste o culto, mas enquanto ela está assistindo o culto, ela tem uma crise, ela grita, ela faz uma coisa, outra. E vamos colocar aqui, não é fazer um estereótipo, mas só para ajudar. Vamos pensar que esse é um autista com o nível 3 de suporte. Um autista de nível 3 de suporte, normalmente é alguém que não é verbal, ele não fala, mas ele pode falar, mas a maior parte deles não fala, e tem dificuldade muito grande em compreender as coisas. Fora isso, essa pessoa ela tem uma questão sensorial muito sensível. Então, essa luz muito branca é suficiente para deixar já muito ativo. Aí, se a gente tem uma bateria, palma, aí o sensorial, o auditivo vai piorando e essa pessoa ela pode ter uma crise aqui. Pensar que a gente vai pegar qualquer pessoa, vai colocar ela dentro da igreja e a inclusão aconteceu, é uma ilusão, não é assim que vai funcionar. Muitas vezes o que a gente vai ter que fazer para incluir essa pessoa é um movimento longo e com muita paciência. E aí eu vou dar um exemplo de como isso pode acontecer. Imagina que você sabe que tem a pessoa que quer vir à igreja, mas está nessa condição. O que a gente começa a fazer? A gente começa a expor ela a tudo que acontece no culto, mas na casa dela. Hoje tem culto, não sei se o culto de vocês é transmitido. Não? Ainda não. Ó, gostei, hein? Agora foi 10 mesmo. Vamos imaginar então que a gente vai expor a um culto de uma outra igreja, porque ainda não tem, mas vai ter, em nome de Jesus, daqui a pouco. A pessoa ela está na casa dela, ela está mais cômoda, as questões estão adaptadas para ela, e aí no horário do culto, ela vai assistir o culto lá na casa dela, sentada no sofá dela, comendo pipoquinha do jeito que ela gosta. Por que fazer isso? Porque a gente precisa primeiro que ela se adapte ao tempo que o culto leva, aos movimentos que tem no culto. Agora fica quieto, agora ora, agora fica quieto de novo, agora canta, agora presta atenção, agora levanta, agora faz isso. Então a gente precisa primeiro adaptar essa pessoa a isso. E em casa a gente tem volume, né? A
não tem controle, a gente mexe no volume da televisão do jeito que fique mais confortável. E aí a gente pode gradativamente aumentar o volume para que ele fique do jeito que é o culto público. Primeira adaptação. Não é uma escada assim, ó. É uma escada assim, ó. Aí adaptou aqui. Beleza, adaptou. O que a gente faz agora? Agora a gente vai lá na casa dela assistir o culto com ela. Aí a gente assiste o culto com ela, porque aí a gente vai interagir com o que está acontecendo. Está cantando, a gente vai cantar também, mas fazendo também gradativamente. A gente vai abrir a Bíblia, a gente vai orar junto. Então a gente vai fazendo esse movimento. E depois disso, a gente vai desligar a televisão, que era só o apoio, e vai fazer o culto lá. De novo, é outro degrau. Aí a gente canta junto com ela, bate palma junto com ela, e ela também vai se habituando com a gente. Depois disso, aí a gente traz ela na igreja. Aí ela deixa ela aqui, ela assiste o culto inteiro? Provavelmente não. Provavelmente a gente ainda vai ter que deixar ela na hora da mensagem, na hora do louvor a gente deixa ela ali fora, mas assim, se ela quiser, né? Porque aí tem um impacto menor do som. Até que ela vai conseguir sentar e vai conseguir assistir o culto inteiro. Significa que ela nunca vai ter uma crise? Eu não posso garantir isso, irmãos. Mas a chance de que isso dê certo é muito maior do que simplesmente você vir amarrar a pessoa na cadeira e falar, você vai ficar aqui porque você tem que assistir o culto. Isso não vai dar certo. E isso eu estou falando, e pode ser com criança, com adolescente, com adulto. Normalmente os adultos é que a gente tem mais dificuldade em fazer essa inclusão. Mas a gente precisa entender que tem um processo. Tá? Ah, mas é muito trabalho. Pois é. Mas vindo essa pessoa, vem a família dela inteira. E vindo essa família, os vizinhos vão vir. Os amigos, os parentes, vai vir todo mundo, gente. Você pode ficar despreocupado que vai ficar pequeno o espaço de gente que precisa e que deseja, né, ser incluído e participar do reino de Deus. Eu acho que a gente vai parar aqui, porque eu estou sentindo um cheiro e vocês também. Então a gente dá uma pausa aqui, pode ser, reverendo? Então, sabe o que eu ia sugerir nas perguntas, se eu puder fazer uma sugestão? Escreva num papel a pergunta, porque às vezes a gente tem perguntas parecidas. Escreve, entrega, e aí a gente responde as perguntas, pode ser? Tem um bloquinho aí, uma caneta? Então, faça as perguntas e aí entrega, acho que vai ser mais dinâmico assim, talvez. Porque eu não entendo nem a minha letra, então você tem que... Uma pausa aqui, pode ser? Tá bom, então vamos orar aqui. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo que tivemos até agora e eu peço a Deus que o Senhor possa nos abençoar. Recebemos com gratidão o alimento que o Senhor nos oferece e também te agradecemos a oportunidade de estarmos juntos aqui na tua igreja, servindo ao Senhor nesse tempo. Te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém.